Comunicação e Mercado. O Comunicação e Mercado vai conversar hoje com o professor Henrique Guglielmi. Nós vamos conversar sobre o desenvolvimento econômico da região sul aqui do estado, porque ele é professor dessa cadeira na Faculdade Exucre. Mas antes a gente vai saber um pouco da história do professor. Obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde aos seus ouvintes. E para mim é uma satisfação grande, Joyce, estar no seu programa, porque eu tenho te acompanhado, às vezes à distância, né? Mas a gente sabe do teu envolvimento, a tua luta e o teu conhecimento das questões regionais e estaduais, né? À frente aí de muitas áreas. Então, isso serve até de munição para a gente que está dentro de uma faculdade levar subsídios, artigos teus já levei, né, para a sala de aula, né, para os futuros gestores aqui da nossa região. Então, para mim é uma satisfação muito grande a gente poder estar trocando aqui algumas ideias acerca, né, da gente e da nossa terra. Da nossa terra, muito obrigada pelas referências aí. Mas, professor, o senhor nasceu em Içara, né? Ou melhor, nasceu em Criciúma, porque quando o senhor nasceu só tinha um hospital aqui, né? Quando eu nasci no hospital aqui em Criciúma, né? E o meu registro é Criciúma, né? Embora a gente tenha muitos parentes aqui no sul, no Morro da Fumaça, Criciúma e tal. Mas eu, desde o início da minha vida, né? Eu sou içarense, né? No município de Içara. Sim. Estudou lá, se formou. Essa família Guglielmi, que a referência ao seu Santos Guglielmi, é a mesma família? É. A família Guglielmi, na verdade, pronuncia, tu sabe isso, é Guglielmi, né? Guglielmi. O falecido Darcioni Silva sempre me dizia, Henrique, é Guglielmi, a pronúncia correta. O Padre Antoninho também, que foi, né, nosso primo, né? Então é uma família só, né? É uma família só. Tem até uma derivação que foi para Joinville, depois para o Paraná, de um corredor de Fórmula 1 de Gugelmin, Maurício Gugelmin, também é Guglielmi e por registro de cartório também. Erraram a grafia. Erraram a grafia. Então, o meu falecido nono, Antônio Guglielmi, que tinha Tafona na Içara, né? Tinha 14 filhos, o meu falecido pai era um deles. E o seu Santos, então, vem ser primo irmão do meu falecido pai. O falecido Santos, primo irmão. Pai do seu Santos era irmão do meu falecido nono. Era uma família muito grande também, né? Então, a família que aqui no sul veio para dentro aqui de Morro da Fumaça e Estação Cocal, né? E dali, então, casou-se com Zanata, com Naspolini, com Pavei, com Sequinel, com Sartor, Bortolato, dentre outras famílias. E hoje a gente tem muitos parentes, né? Porque as famílias eram grandes, né, Joyce? Mas é a família italiana, então? Italiano e casado com italiano? Normalmente, em geral, sim, quase que a totalidade, né? Professor, o senhor falou em Tafona. Tem muita gente nova que não sabe. Eu sei o que é Tafona. O que é? Hoje não se vê, né? Não se vê mais, né? Moía o milho se colhia manualmente, né? E debulhava mesmo as espigas de milho, assim, né? Aproveitava a palha seca para uma série de coisas, inclusive para os colchões. Para fazer colchão. Eu cansei de dormir no meu falecido nono, colchão de palha, era um arrangue-rangue a noite toda, né? E então a tafona, duas pedras, né? Então ela moía o milho, fazia farinha, né? E o meu falecido nono, ele trabalhava com tafona, sim. O senhor então saiu de Içara e foi estudar? Eu fui assim, Joyce, eu gosto de falar nisso, se tu me permite. Claro. E os ouvintes também. Eu nasci em Içara, minha infância foi em Içara, e aí eu, com 14 anos, eu comecei a trabalhar na Cesaca, Cerâmica Santa Catarina. Aqui em Criciúma. Do seu falecido Jorge Sequinel, o Jorginho, o seu Rubens de Luca, tinha, né, o seu Álvaro e tal. Então, o Jorginho também
vem ser parente nosso, Guglielmi, né? O seu Jorge Siquinel, né? E tal. Então, por parte da mulher. Então, eu com 14 anos, o Vilmar Otávio Brígido, dono do Vob Hotel, da Içara. O Vilmar me deu a primeira oportunidade de emprego na minha vida. Naquele tempo permitia fichar a carteira com 14 anos, eu me orgulho muito disso e falo sempre para os meus alunos. Então, foi um dos empregos que eu mais aprendi em toda a minha vida. Eu pegava na Içara o ônibus, era São Cristóvão na época, tinha Içarense e São Cristóvão. Pegava o São Cristóvão às 6 da manhã, 6h15, vinha aqui, né? Aprendi com 14 anos a bater o cartão certinho na chapeira, na hora certa, com compromisso. E depois, posteriormente, eu aprendi muito isso. E todas as reuniões que a gente participa, eu gosto de ser pontual. Tem gente que chama até um pouco chato por causa disso. Mas eu aprendi lá no meu primeiro emprego, né, que se tu combina para as 8 horas, uma reunião, um encontro, é às 8. Se é às 11h30, às 11h30. Se é às 2 da tarde, às 2 da tarde. Então, isso foi um ritmo de vida da gente. Então, eu era office boy da CESAC, eu fazia correio, eu ia nos bancos, né? Pagava as contas de um e do outro. Então, office boy, serviço de office boy, dentro da CESAC, que era uma das grandes empresas cerâmicas, né, da época, aqui no auge, né? No auge, que ano, né? foi isso? Foi 1978. Certo. Por aí. Bom, aí eu fiquei 14, 15, 16, 17 anos, eu fui promovido para a Cidesa. Não sei se você se lembra, Siderúrgica Criciúma, sim, onde é hoje o shopping, ali atrás um pouquinho. Do Parque das Nações. Onde foi depois a Cooper Metal. Cooper Metal. A Cooper Metal. Na frente do Parque das Nações. Exatamente. Então aí eu já fui para auxiliar de escritório. Então eu fui promovido já com 17 anos. Era do Jorge Siquinel também do né? grupo. Do grupo, né? Tinha Lavrasa, Cidesa, CESAC, tinha o grupo todo, né? Então, eu da CESAC, então, fui trabalhar como auxiliar na Cidesa, Siderúrgica Criciúma S.A. E aí lá eu fiquei uns 6 meses, eu com 17 anos, eu pensei assim comigo, meu pai funcionário público, né? Minha mãe do lar tinha um comércio em Içara, a minha mãe tinha uma lojinha no centro da cidade. Eu pensei assim, eu vou estudar, vou fazer o vestibular. E aqui está tudo bem, eu ganho meu dinheirinho para pagar minhas continhas, minhas despesas e tal, mas eu acho que eu quero alguma coisa a mais, eu vou estudar. E eu fiz o vestibular da Coperv, né, federal. E aí passei para o curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Exatamente. E foi para lá. Aí eu fiz a rescisão, fiz a rescisão e fomos morar lá. Tem a prefeitura de Içara, na época, tinha uma casa que era mantida com auxílio, e tinha até estatuto, chamava-se EBI, Entidade Beneficente do Estudantado Içarense. Nós morávamos em 9 lá. E muito organizada, por sinal. Todo o nosso pessoal, todos eles se formaram, se encaminharam. Hoje tem o Gilberto Lima, que trabalhou na área de comunicação. Lembro, ele foi um dos alunos, moradores da EBI. O Déio Cardoso, que é engenheiro civil. O Murialdo, que é prefeito de Içara. Murialdo Gastaldon. Enfim, lá passaram diversos filhos de Içara por essa casa de estudantado, né? E a gente, então, teve a oportunidade de concluir um curso superior. Então, eu fui para Florianópolis com 17 anos, 18, né? E me formei, terminei o curso. E antes de terminar, o curso de Ciência Econômica de 4 anos. Mas eu adiantei um semestre, porque eu queria já engatar a pós-graduação. E aí eu fiz o concurso da CAPES para Campina Grande, na Paraíba, e passei. Então, eu adiantei o curso um semestre e passei no concurso. Eram 60 candidatos na época, passaram 6 do Brasil todo, aí 6 de diversos pontos do Brasil, um de Piracicaba, 2 de Belém, e tal. Então, eu passei no concurso para
pós-graduação na Universidade Federal da Paraíba, campus de Campina Grande, porque lá tinha diversos campos. Então, lá eu fiz uma pós-graduação. Fui, Campina Grande. Por quê? Tem muita gente que me pergunta isso. Pois é, por quê? Daqui de Santa Catarina, por que Campina Grande? Porque quando abriu o processo de anistia, muitos professores que tinham sido afastados ou fugiram, né, ou se exilaram no exterior, estavam voltando para o Brasil. E Campina Grande foi uma ponte profissional para esses profissionais depois voltarem para o eixo Rio-São Paulo. Então eu tive aula com doutor, pós-doutor, tudo gente que estava com livros publicados, que estavam no exterior, em processo de volta ao Brasil e que não acharam naquele momento a oportunidade no eixo Rio-São Paulo. Então lá serviu como uma ponte, né? E grandes mestres do Brasil aí. Então eu aproveitei essa leva por informação de professores aqui que me orientavam, né, na Federal de Santa Catarina e Florianópolis. Então eu tive essa oportunidade. Fizeste pós-graduação em? Fiz pós-graduação em Economia Rural em Campina Grande. Terminei lá, terminei a pós-graduação, eu voltei para Santa Catarina, para Içara, né? E aí comecei a lecionar. Eu tenho 54 anos, eu comecei a lecionar com 25 anos, 26 anos. As diversas instituições de ensino aqui da região, eu dei aula, né? Eu comecei novo, então. Então eu tenho 25 anos de sala de aula no ensino superior. Que bacana! No ensino superior. Que bacana. Eu acho muito importante o professor ficar na sala de aula. Pessoas bem preparadas na sala de aula. Muito bom. O senhor está na Exucre agora? A Exucre eu estou há 15 anos. Há 15 anos na Exucre. Desde que começou a Exucre, um ano depois, o professor Everaldo Descos, que até se tu me permite, quero mandar um grande abraço para ele, né? Ele, o professor Leci e a Anitta, né? Que comandam, né, a nossa instituição de ensino, a Exucre, né? Então, eles construíram aí um projeto muito grande, né, de alternativa, né, aos acadêmicos aqui da região toda e tal, e eu estou muito bem à vontade na Exucre, e o professor Everaldo é quem conduz lá os encaminhamentos e tal. Então eu estou na Exucre, Joyce, há 15 anos. A sua cadeira atualmente é Economia Regional. O senhor sabe tudo, então, da economia regional? Eu sei tudo, eu aprendo, tu sabe muito mais que nós dentro da universidade, porque tu vive na prática, né? Se bem que nesse período eu não fiquei só nessa cadeira. Às vezes a gente tem uma cadeira para engenharia civil, tem uma cadeira para direito, tem uma cadeira, então aí tu tem que ir adaptando, né? Sim. Mas há alguns anos eu estou com a cadeira de economia regional. Já passaram aí vários alunos, né, Jorge, tu sabe disso, né? Muito bom, e é sobre isso que nós vamos conversar, por isso que eu puxei esse gancho da economia regional. A gente vai conversar logo depois do intervalo, até daqui a pouco. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quando devo controlar os cupins? Antes, durante ou depois do verão? Eu sou o Claudenir Machado e essa é mais uma dica Alpha Clean. Para você entender melhor, eu vou lhe explicar como funciona o comportamento dos cupins. Os cupins vivem em colônia e são liderados por rei e rainha. Esses podem ter a sua longevidade de até 50 anos e os mesmos, depois da sua morte, pode ser substituído. As suas colônias são divididas em castas, com funções diferentes. Cuidado com os ovos, alimentação e reprodução.
soldados, operários e reprodutores. Os soldados são identificados pela presença de mandíbula e pela cabeça mais escura. Eles são responsáveis pela proteção da colônia de predadores como formigas, entre outros. Os operários não possuem asa e são cegos, e sua função é alimentar a colônia. Os reprodutores, por sua vez, criam asas e estão prontos para liderar uma nova colônia, chamado o voo nupcial, a conhecida revoada, que acontece no início do verão. Nesse período, eles perdem as suas asas, acasalam e procuram fontes de madeira e abrigo para formar seu ninho. Acredita-se que 30% deles conseguem atingir a sua missão, porém 70% morrem mesmo antes de formar o seu par, devido a predadores e a ação do homem. Então, quando você deve efetuar a descupinização? Muitos pensam que fazer o serviço na revoada é a melhor solução. Porém, através dessa pulverização, você vai alcançar somente os insetos alados. O correto é você efetuar o controle a qualquer período do ano. O objetivo é alcançar o ninho onde os cupins estão instalados, mas vale a pena ressaltar que a pulverização é algo que funciona para cupins na revoada. Então isso pode ser usado de uma maneira preventiva dentro da sua residência desde que não esteja infestada com os cupins. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E você já sabe, onde a alfa vai, tudo fica clean. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Como sempre, as conversas de intervalo, né? Eu perguntei, mas o senhor viveu só do seu salário de professor todo esse tempo? Amo a carreira de professor, porque eu também sou professora, mas não dá, né, professor? Não, infelizmente isso tem que ser registrado. É um país que se propõe ou quer, né, ser um país de ponta, né, a nível mundial, ele tem que remunerar melhor o seu corpo docente. Claro, né? Mas, enfim, em paralelo ao magistério, o que o senhor fez mais? Joyce, desde novo, eu trabalhei na área pública, né, municipal, estadual. Eu fui secretário de obra, fui secretário de planejamento, fui secretário de administração, fui secretário de finanças, Sara, Mão da Fumaça, tal. E também paralelo, né, Joyce, eu fui desenvolvendo minhas coisinhas, né? Então a gente construiu ali em Sara uma galeria que leva o nome do nosso pai, né, com meus irmãos. Então no centro da cidade fiz os meus pavilhõezinhos aí também para acrescentar renda, né? Mas eu sempre tive uma atividade paralela, eu sempre dava assessoria ou consultoria, sempre, não dá de parar. Não tem como, infelizmente, né, sobreviver exclusivamente como professor. Tem, mas de forma limitada. Exatamente. Né? Bom, enfim, professor, agora nós vamos entrar nesse assunto que está se mexendo com a região de novo, né? Que de vez em quando ele emerge e vem à tona. A questão do desenvolvimento regional. Como é que o senhor vê Criciúma, a região hoje? Há um tempo atrás se falava que era porque não tinha infraestrutura. Agora a BR está duplicada, tem aeroporto em Jaguaruna, tem água, tem energia e tá. É o povo? O que acontece? Joyce, eu não sei se você concorda, né, com a leitura que a gente tem. Eu acho, na minha visão, nós avançamos. Na questão dos gargalos de infraestrutura, nós avançamos. Demorou, foi lento, mas eu vejo que nós avançamos. A duplicação da 101, de certa forma, está resolvida. A modernização do Porto em Bituba está em andamento e, de certa forma, está resolvido. O anel de contorno viário está praticamente resolvido, né? A revitalização da SC 445 terminou agora. A revitalização das demais, essa que vai para Orleans, para
Nova Veneza, Lauro Miller, Balneário Rincão, Praia da Esplanada, enfim, uma série que era uma tortura antes. Sim. Né? Bom, o aeroporto, né? Tem o aeroporto regional, né? Em Jaguaruna. Então, os gargalos de infraestrutura... A via rápida, esse acesso. A via rápida, né? Fantástica, né? Perdão por ter né, uma obra de 100 milhões de reais, podia ter esquecido aqui, né? E que, de certa forma, ela contribui com o desenvolvimento econômico de Criciúma e região. Que aproximou Criciúma da BR, né? Não tenha dúvida. 10 minutinhos você está na BR. Não tenha dúvida disso. Então, assim, na parte de infraestrutura... foi um pouco lento, mas fizeram a sua parte. Fez a sua parte. Certo. O poder público, eu entendo que fez a sua parte. Alguém pode lá criticar uma coisa, porque tem ainda indenização para resolver? Tem algumas coisas pendentes? Tem, né, que precisam ser finalizadas, né? Obviamente, nós vivemos num regime democrático, mas com as garantias individuais. Não, né? Então, está se encaminhando, né? Eu entendo que os gargalos estão bem encaminhados, né? E tal. Bom, a iniciativa privada, nós temos, Joyce, a iniciativa privada, né? Os empreendedores da nossa região, eu também tenho uma série de empreendedores aí que tem que tirar o chapéu, Joyce. Tem muitos que tem que tirar o chapéu. Né, de pegar setores econômicos que não existiam, atividades econômicas que não existiam há 30 anos atrás na região, e hoje disputa aí a nível nacional, como, por exemplo, a de tintas, né? Tintas, vernizes, solventes. Sim, dos Anatas ali. Né? Isso Copos plásticos, tem muita coisa. Entende? Então, eu também tem essa parte, né? E agora... eu estava colocando para ti no intervalo um pouco a questão da qualificação da mão de obra. Eu acho que esse... Tu acha que esse é um gargalo? Esse, na minha opinião, é um problema. Na minha opinião. Tá? Porque a gente que trabalha com os setores econômicos da região, metal mecânico, cerâmica branca, cerâmica vermelha, químico, que se desdobra em mais de um deles é o descartável plástico, outro flexível plástico, e aí vai... Né? Comércio, agricultura, turismo e tal, aparece sempre a questão do ponto fraco como a qualificação da mão de obra. Precisamos qualificar a mão de obra para trabalhar, atender, dinamizar, programar, pensar os setores econômicos da nossa região. Tem mais setores. Então, um problema que você aponta, que o diagnóstico nos mostra... Vocês fizeram um diagnóstico, um estudo? Há anos a gente vem trabalhando com isso, né? E o diagnóstico é a questão da qualificação da mão de obra. E tem mas tem escolas técnicas aqui. Tem SATIC, tem IFSC, tem... Tem, mas aí... correto. Mas aí também... O que acontece? É uma questão para analisar isso, para estudar. Né? Porque, às vezes, eu recebo assim, Jacinto é envolvido um pouco em política, e tem muitos amigos, né, no meio empresarial, político e tal, e alguém diz, ô Henrique... tu não pega o currículo do meu filho ou do meu marido, está parado há um ano e tal, ajudar assim, ver se coloca e tal. Aí eu pergunto assim, nesse um ano que ele está parado, ele fez algum curso? Não fez. Então pode correr o risco de ficar mais um ano parado. Mas nós não temos um programa de requalificação de mão de obra? Eu acho que esse tem. Eu acho que esse é um dos pontos, na minha leitura, principal da nossa região. Os gargalos de infraestrutura foram resolvidos, certo? Ok. E a qualificação como é que está? Avançou em alguns pontos? Avançou. Mas tem muitos setores econômicos que ainda precisam e são carentes da qualificação da mão de obra. Olha, interessante. Por outro lado, nós temos também uma baixa participação no comércio internacional. Certo.
praticamente todos os setores, praticamente todos os nossos setores. Eu morei, Joyce, não falei antes, 2 anos nos Estados Unidos, em Washington, em Silver Spring, em Washington, 2 anos morei lá. Então, eu via lá um vidro de pepino, aqueles pepininho pequenininho, que vinha da Índia, ou vinha dos países asiáticos, $5, um vidro de pepino assim. Eu pensava assim, bah, eu nunca vou encontrar, será um vidro de pepino brasileiro aqui no mercado desse e tal. Do jeito que nós temos pepino aqui. Até demais, né? Até demais, né? Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Mas o pepino que a gente quer é o produto para botar no mercado internacional e temos aqui clima, tem mão de obra, é a logística. Então, falta nós trabalharmos a potencialidade de empresas, porque hoje a gente tem cursos de comércio exterior, né? A Exuc tem, a Unesc tem, a Unibav tem, né? Então, a questão da inserção do meu negócio aqui de Morro da Fumaça, de Içara, de Nova Veneza, né? O meu pequeno ou médio negócio para botar no mercado internacional, essa questão também é uma questão que precisa ser enfrentada. Porque quando tu esgota aqui e não tem no mercado interno, tu vai para o mercado externo, de repente o mercado externo passa a ser até prioridade, não o mercado interno. Exato. Mas a baixa participação do nosso produto de todos os setores, tá? A média que a gente vê aí, do total produzido de todos os setores, eu acho que oscila em torno de 8% para o mercado externo. Nossa! 8%. Então, muito pouco. É muito pouco, muito pouco. Então, quase duas nada. Questões, Joyce, que eu, assim que a gente vê, você apontaria? a questão da qualidade, formação da mão de obra, né, preparo, capacitação, por um lado, né? Não quer dizer que não tem nada sendo feito, não, tem órgãos aí, tem instituições, trabalhando nisso e fortemente. E, por outro lado, a questão do comércio internacional também. Aí entra o quê? Nas universidades, os escritórios, para o acadêmico não ficar só dentro da sala de aula, né? Mas a instituição que tem comércio exterior, colocar um escritório e ali ter um gestor, um professor, né? Já como um escritório de negócios mesmo, para ir formando e formatando e orientando e tal, né? Olha que interessante. Nesse sentido. Então, essas duas questões eu acho como muito importantes. Essa para agregar renda internacional aqui dentro, né? E a qualificação da mão de obra em todos os setores, né? Muito bom, professor. Como é bom conversar, a gente vai vendo visões diferentes, né, para a mesma questão. Professor, muito obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite. Ok, eu que agradeço, para mim foi um prazer, é uma honra, viu, Joyce? E eu te agradeço por ser entrevistado por ti. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra. Joyce. Muito obrigada, professor, e a gente então vai ficando por aqui. Obrigada também pela sua companhia. Comunicação e mercado.